surtando, surtando. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de embarcar pra Nova York. E assim, deixei tudo pra última hora. Acabei de arrumar a mala. Meu quarto é uma bagunça, olha só a situação pra vocês verem. E agora eu tô aqui só terminando de arrumar as minhas coisas. O Thiago daqui a pouco tá chegando. Nosso embarque é às 11 da noite. Então assim, estamos com folga ainda. Ai, o coração tá pulando, gente. O coração tá pulando. A gente fez uma parada antes de seguir viagem pra ir no banheiro e aproveitar e comprar alguma coisa de comer. O Thiago já tá aqui olhando os vinhos, né, Thiago? Deixa pra tomar vinho lá em Nova York. Tô olhando aqui esse panetone ali. É. Nossa, gente, vou mostrar pra vocês os panetones. Eu não sei se é bom, mas um panetone de R$229 deve ser muito gostoso, né? Ah, esse aqui a gente experimentou. Esse da Offner é muito bom. Esse daqui também é muito bom. Esse aqui de pistache, eu achei que ia ser enjoativo, mas é muito gostoso. Olha o que eu achei, gente. E daí eu vou fazer o seguinte: feijões mágicos do Harry Potter pra comprar. Ficar batendo. Ah, é? Eu vi lá fora quando eu fui visitar, quando eu conheci Londres, eu vi lá, mas eu não comprei. Porque eu não tinha um marido pra me dar, agora eu tenho um marido que pode me dar feijões mágicos do Harry Potter. Quero ver só qual mágica que ele faz além de baixar a conta corrente. A pressão pra levar. A cara do Thiago porque comprou feijões mágicos. Eu quero ver qual que é a mágica que ele faz além de baixar a conta corrente. Deixa eu ver qual que é a mágica dele. Estamos a caminho de São Paulo e em breve a gente chega lá no aeroporto. Experimentamos feijões mágicos. Cada um tem um gosto diferente, bem peculiar. Um tinha gosto de abóbora, outro tinha gosto de anis, sei lá, tipo planta, uma planta. Esse tem gosto de algodão doce. Isso é bom. O Thiago também tá gostando. Feijão mágicos. Então eu peguei minha batatinha. Não, experimentei. Qual que é esse? Parece abóbora com laranja. Thiago odeia abóbora. Que delícia. Não comprem. Muito gostoso. Caçadores de sala VIP. Se você não sabe, eu e o Thiago, a gente é caçador de sala VIP em aeroporto, sabia? A gente vai em todas que tiver. Todos que a gente quiser. Hoje a gente veio aqui pra Nômade, a convite do Strava, que eles liberaram pro pessoal que tá indo pra Nova York pra vir aqui, né? Do Strava, no caso. Aí a gente encontrou com uma turma que já foi embarcar e daqui a pouco é a gente. Mostra aí, Thiago, o que você tá tomando, Thiago? Mostra aí. Olha só, Thiago só no vinho. É pra dar uma tranquilizada antes do voo, a gente comentou. Eu não posso. Porque eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou correr uma maratona. Eu te falei que eu vou correr uma maratona? Eu achei que era viagem de férias. Tô indo correr uma maratona. Você não falou nenhuma vez. Eu acho que nesse último minuto, pelo menos. Ah, não, falou sim. Surpresa! Ah, não, falou sim. Olha só, você tá indo numa viagem pra viver correr. Gente, daqui a pouco a gente tá indo embarcar. Nosso voo, a gente deu sorte que o nosso voo embarque às 23 horas, então dá pra passar a noite dormindo. Mas aí a gente não vai dormir, porque daqui a pouco acorda pra comer, entendeu? Porque tem um lanchinho da noite. Chegamos em Manhattan, Nova York. Nós tivemos escala do voo em Miami. Então a gente passou em Miami e agora a gente tá aqui em Nova York. A gente veio jantar não, almoçar, porque a gente veio direto, a gente não comeu quase nada no café da manhã. O Thiago chegou aqui com o nosso almoço. E daqui a pouco a gente tá indo retirar o kit. A gente não conseguiu ainda nem entrar no hotel, porque o hotel vai estar liberado a partir das 2 e são 1h50 da tarde. Então assim, a gente pediu pra almoçar hoje poke, vou mostrar pra vocês. Nosso favorito, né, Thiago? O quê? Poke. É da hora. É porque é rápido, gente. Montar rápido, a gente come rápido. A gente chegou em Nova York bem no dia de Halloween. Toda hora a gente vê alguém, né, Thiago, com fantasia, né?
Quero ver onde eles vão fazer doces e travessuras. O Thiago já quer seguir um grupo de pessoas fantasiadas pra poder... Não, eu vou. É a minha meta de hoje. Pra poder pedir doce. Tipo assim, todo lugar que você vai tá caracterizado, tem decoração. Mas aqui eu tô vendo bem menos. Não tô vendo tanta gente assim. Se eu fizer Ele disse que por dentro dos bairros tem mais. Fala, se eu fizesse uma piada, porque eu ia fantasiado? O que você é fantasiado, Thiago? É porque a única coisa que eu trouxe é a carteira de trabalho, CLT. E a cara de sofrido você já tem, né? É verdade. CLT com cara de sofrido. Ah não, sofrido é pra você mandou carregar tudo, olha pra você ver. Sabe, toda viagem o Thiago é o fotógrafo e cameraman oficial meu e de turistas aleatórios que a gente conheceu. Ele tá ali. Vou deixar meu contato aí pra quem quiser. É isso. Agora ele vai tirar a foto pessoal ali. Sobe. Português aí, ó, já me virei. E aí, Thiago, maratona de 5K, como é que vai ser? Pra quem falou que eu não ia correr, tá aí, ó. Tá aí, ó, tá aí a prova, ele vai correr. Mostra aí, Gabi, a sua aquisição nova, sua nova blusa. É que eu aproveitei a Expo, tinha algumas peças de roupa lá da maratona, eu comprei esse corta-vento aqui. Ó, mostra aqui. Tô bonita ou não tô? Fazendo meu marido gastar em dólares. Aí, vamos fazer mais uma agora pro Instagram, tá bom? Voltando pra casa, né? E aí, antes da gente chegar no hotel, passamos aqui no Subway, pedimos sanduíche. Aqui tem a opção de sanduíche gluten free. Então deu pra pedir, ó, saladinha, carne, refeição completa, tá vendo? A gente tá querendo ir hoje, mais tarde, num desfile que vai ter de Halloween. Acho que a gente consegue ir, mas a gente tem que voltar em casa antes, só pra deixar algumas coisas lá e carregar também o telefone que tá precisando. Galera, já aproveitando pra mostrar pra vocês o kit que veio da maratona. Veio com esse panfletinho aqui, com algumas informações e tal. Essa aqui é a camisa oficial do evento com o número de peito. Essa aqui é da maratona, tá? Inclusive eu não vou correr com ela porque o tecido é muito quente, é de manga comprida. E por 5 km veio um número de peito. E ao invés de ser camisa, a gente ganhou esse gorrinho aqui, que eu achei uma graça. Achei muito fofo e até melhor do que a camisa, que eu acho que eu vou usar bem mais. E é esse aqui que veio no kit. Ai, chegamos em casa. Chegamos em casa não, né? No hotel. E eu tô muito feliz em estar compartilhando tudo aqui com vocês. Hoje o dia foi extremamente corrido, cansativo. E assim, eu queria ter respondido já algumas perguntas que eu pedi pra vocês mandarem pra mim no Instagram algumas perguntas. Dúvidas sobre a maratona, inclusive eu recebi várias perguntas, ó. Só que eu não vou conseguir responder tudo nesse vídeo, porque eu queria fazer um vídeo mais curtinho mesmo, só mostrando a Expo e o primeiro dia aqui da retirada de kit. E aí eu vou responder, tipo, 5 perguntas aqui de vocês, e a primeira delas é se eu tô ansiosa. Gente, eu tô ansiosa, mas assim, eu acho que antes eu tava um pouco mais. Eu tô numa ansiedade, mas é uma ansiedade boa. Acho que como qualquer experiência nova que você vai passar na vida, a gente acaba ficando com uma ansiedade, assim, que acaba gerando uma ansiedade de certa forma, mas eu tô fazendo de tudo pra controlar, né, pra que isso não venha me atrapalhar, mas eu tô encarando como uma forma, assim, que é uma ansiedade boa, que é uma ansiedade que me dá até um gás pra poder fazer a maratona. Uma segunda pergunta também que me fizeram é se eu cheguei a correr 42 km antes da maratona, e não. Quem me acompanhou, inclusive no Strava, pra quem não sabe, eu tenho um Strava, onde vocês conseguem acompanhar todos os meus treinos. A maior distância que eu fiz pra maratona foi de 35 km, e assim, conversando com o meu treinador, ele acha que é o suficiente. Algumas pessoas que já fizeram maratona também falaram que
a maior quilometragem de um ciclo que eles fizeram foram 32, 34. Então vai depender de cada treinador, e o meu adotou 35 km. Então assim, o que são 7 km, né? Pra quem já fez 35. 7 km eu consigo fazer, então realmente 42 vai ser no dia da maratona. Perguntaram também qual que é a parte mais difícil desse processo de maratona. E pra mim, a parte mais difícil desse processo de maratona é trabalhar a mente, porque são muitas horas de corrida. Então assim, eu sei que correr 21 km pra mim já é uma coisa mais tranquila, uma coisa mais fácil, vamos dizer assim, porque eu já trabalhei bastante a minha mente, então eu ficava pensando como seria trabalhar isso no dobro dessa distância. E todos os treinos que eu fiz, eu trabalhei bastante a minha mente para que eu não ficasse entediada durante o percurso e conseguisse fazer a melhor forma possível ali essas quilometragens, e vai ser exatamente o que eu vou aplicar no dia da corrida. Perguntaram, outra pergunta que me fizeram, e assim, eu acho até engraçado: quantos quilos eu perdi durante o ciclo de maratona? Gente, eu não perdi nada, não perdi nada. Eu cheguei pra fazer a maratona com 53 quilos, mostrei o processo pra vocês, inclusive, que eu tava em déficit calórico. Claro que depois que eu comecei a fazer a maratona, eu saí desse déficit calórico. E aí, quando eu comecei a treinar pra maratona, todo mundo falou: nossa, você vai secar. Sequei nada, não perdi nenhum quilo. Sexta-feira, antes de vir viajar, eu fiz a bioimpedância, que é aquele exame que você consegue medir seu percentual de gordura, massa magra. E aí eu descobri que meu peso tá a mesma coisa, meu percentual de gordura ele aumentou um pouco e meu percentual de massa magra diminuiu. Ou seja, eu ganhei um pouco de gordura e perdi um pouco de massa magra. Mas em questão de quilos e de acordo com a avaliação, eu perdi 200 gramas de massa magra e ganhei 200 gramas de gordura durante esse processo de maratona. Então foi isso, tipo, mínimo, mas perdi ali, entendeu? Então sem preocupar também, depois a gente recupera isso. E outra dúvida que tiveram, como eu cuidei da minha imunidade durante esse processo, né, pra desviar aí de viroses, enfim. Quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu me consulto com uma médica, que é uma nutróloga. Ela cuida de toda essa parte minha de vitaminas, hormonal, tudo. Ela cuida dessa parte minha. Então, quando eu falei com ela que eu queria entrar para um ciclo de maratona, ela colocou alguns manipulados para mim, alguns manipulados que iriam me ajudar na imunidade. Eu tenho um multivitamínico que eu manipulei, eu não compro esses multivitamínicos prontos. Eu mandei manipular um multivitamínico super completo, além de estar tomando magnésio, estar tomando vitamina A. Eu tô tomando vitamina A de gotas, pra vocês terem ideia. Fiz reposição de ferro intravenoso, então assim, tudo isso foram coisas que me ajudou a estar com a imunidade em dia durante os treinos da maratona. Inclusive, o Thiago, ele estava gripado durante esse período de maratona, ele estava gripado, dormindo do lado dele, eu não peguei gripe nenhuma. Ele tossindo ali, não peguei gripe nenhuma, então assim, realmente esse processo ajudou. É claro, gente, que a imunidade também por si só, não adianta você se entupir de suplementação e não fizer por onde, né? Tem que dormir bem, que ajuda muito na imunidade. Tem que se alimentar bem, evitar o máximo de industrializados possíveis, ajuda bastante nesse processo aí de não baixar a sua imunidade, seja durante os treinos, seja durante o seu dia a dia. Aí eu vou responder só mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui qual que eu vou responder. Gabi, qual tênis você vai usar na maratona? Pera aí que eu vou pegar para vocês verem. Esse aqui é o tênis que eu vou usar pra maratona, que é o V4 Elite da New Balance, que é o tênis que eu estou usando durante todo esse processo de maratona, dos treinos da maratona. Não vou usar nenhum tênis diferente. Vocês podem reparar que todos os treinos longos que eu fiz foi com esse tênis aqui, então vai ser o mesmo tênis que eu vou usar. Ele tem placa de carbono. É um tênis que eu gosto de usar para treinos de tiro, treinos de velocidades e provas. Então é esse tênis aqui que eu vou correr a maratona. E super indico, tá? Já tem vídeo no canal dele aqui falando sobre esse tênis, inclusive. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando e eu vou tentar compartilhar tudo assim o mais rápido possível durante esses dias na maratona aqui, tá? Um beijo, tchau e até a próxima.